A cultura europeia é motivo de orgulho para muitos, porque o brasileiro ele tem essa perspectiva de exaltar, né? Já é histórico, né? De que o europeu é superior e tal, da filosofia, né? Da Grécia, de Roma, Alexandre o Grande. A gente cresce ouvindo as histórias europeias, a Igreja Católica, né? Então a gente vive numa cultura eurocêntrica. Até o wokeismo, o feminismo, o comunismo, o capitalismo, todos vêm da Europa. Todos são perspectivas, culturas e filosofias europeias, tá? E você vê que nenhuma delas é boa. Então, o tema do vídeo de hoje é esse: devemos abandonar toda a cultura e influência europeia imediatamente. Aí a pessoa fala, nossa, mas por quê? Porque é uma cultura deletéria, é uma cultura pagã. Esse é o motivo principal, tá? Toda a origem da cultura europeia, e não só a oficial e contada, mas a oculta, que influencia muito nossa vida, nossa religião, tá? E o pensamento da sociedade. Porque se fala muito da cultura greco-romana, e essa é a principal a ser excluída. Mas nós também devemos excluir a cultura druídica, né? Hermética, né? A cultura celta, a perspectiva pagã, tá? E os europeus nunca abandonaram isso. Eles apenas todos os elementos abraâmicos, que eram patriarcais, que eram sociais, eles aboliram e criaram uma falsa religião, tá? E essa perspectiva nos faz reféns, nos faz completamente destruídos, tá? Então, a nossa maior falha social é a idolatria à Europa, tá? E os contos antigos, né, vários contos mostram a Europa como um um grande ídolo, um grande, não diria ídolo, um grande, uma queridinha, né? Como diria, como se fosse um ponto central, né? Dos deuses antigos, né? Que eram referências a Lúcifer, né? Tem até a história da Europa como uma mulher, né? Mostrada como uma mulher. E algum personagem da cultura pagã se transforma num touro, né? Num boi para agradar aquela mulher, né? É uma representação à Europa, certo? Devemos abandonar isso imediatamente, tá? Porque são culturas pagãs. Por isso que todos os povos que descendem da Europa, e desde que estamos sob um domínio europeu mundial, que isso não é tão antigo não, tá? O domínio europeu mundial ele começou depois das grandes navegações. Então ele depois da descoberta da pólvora, né? E foi o principal motor, né, de dominação europeia no mundo, né? E aí o segundo foi a descoberta da bússola, certo? E aí já tinham tecnologia náutica, né, para construir caravelas, né, velas de cânhamo, né, mas realmente o que é mais foi visível foi a pólvora, né, ali por volta de 1500, 1460, né, após a primeira grande cruzada, né, passaram-se todas as outras cruzadas e a Europa teve uma queda muito grande, mas a partir do descobrimento de tecnologias, as coroas europeias investiram nas grandes navegações. Então,
foi aí que teve uma dominância europeia mundial de verdade, tá? O Império Romano ele foi muito grande em sua época, mas ele fracassou e ele também não conseguiu dominar tudo. Ele não dominou toda a África, ele não conseguiu dominar toda a Ásia. Ele chegou até a Índia, né? Mas ele não conseguiu dominar tudo, né? Foi um gigantesco império, mas Gengis Khan foi muito maior. Gengis Khan foi o maior, o Império Mongol, né? Foi o maior império de terras contínuas. O de terras descontínuas foi o da Inglaterra, né? Muito, que foi exatamente o período que eu estou me referindo às grandes navegações. E a própria cultura europeia, o cristianismo, ele foi uma religião conveniente, né? Ele foi uma religião que ela foi adulterada pelos romanos pagãos, né? E aboliram o Velho Testamento, né? Que é a Torá. Então aboliram todo modo de vida bíblico. Então, porque os ensinamentos de Jesus, eles eram para converter, para trazer mais pessoas. Só que eles acrescentaram falsas cartas de apóstolos, eles adulteraram muitas coisas, né? Então, eles criaram uma nova religião completamente oposta ao que o Deus bíblico falava. Criaram um falso dogma que nunca existiu nas igrejas primitivas, que era o da Trindade, tá? Sempre foi um Deus único, até na época de Jesus, e Jesus nunca falou que ele era Deus. E a tradução já da Septuaginta, que é grega, né, já tem muitas falhas. Troca o nome de Yahvé por Pai, acrescenta o nome Senhor. Então, assim, antes do Concílio de Nicéia, os europeus pagãos, né, principalmente os que eram adeptos a uma religião muito conhecida na época, né, que era o mitraísmo, né, até utilizam a mitra papal, né, tem uma relação, é uma religião pagã, que ela vem daquele culto à Atlântida, né, e tem várias simbologias que foram colocadas no cristianismo, né, e então o, a influência pagã ela vem muito antes, tá? E ela vem também na época ali de um dos segmentos, né? De um falso líder que retornou às cartas de Paulo, que chamava, o nome dele era, como é que era o nome? Eu esqueci o nome dele. Mas essas doutrinas de Paulo elas já tinham sido abandonadas há muito tempo, né? E esse homem, né, com a sua doutrina, com certeza era um homem que ele tinha influências de outras vertentes, tá? Ideológicas e religiosas, né? Ele acrescentou outros textos que não eram. E aí, muitos anos depois, né, veio o Concílio de Nicéia, né? Então, é uma sociedade pagã, tá? E todos os seus conhecimentos, a própria filosofia, a própria história, eles bebem da fonte do paganismo. Por isso, eles são completamente irrelevantes e completamente danosos. Por mais que tenham verdades, tudo na vida tem um pouco de verdade, né? O criminoso, ele vai te falar muitas verdades. Ele sabe de muitas coisas que são verdadeiras. Então, não quer dizer que alguém diz uma verdade, essa pessoa é 100% correta e bem intencionada, né? E é o caso da filosofia grega. Tem muitas verdades, muitas coisas proveitosas, mas é mais útil e mais benéfico abandonar tudo que vem da Europa, tá? A cultura europeia é uma cultura pagã e deve sim ser abandonada. Tá? E os modos de governo europeus sempre geraram a mesma desgraça que geram hoje. Tá? Miséria, guerras, alienação, pão e circo, né? Os gladiadores, que nada mais são do que pessoas pobres que fazem de tudo pelo dinheiro e
tem outra opção de vida, então entretém as massas. O que a gente mais tem são gladiadores modernos, não só lutadores, tá? Pessoas que vendem o próprio corpo, né? Para entretenimento das massas. Veja o OnlyFans, veja o Instagram, o que mais tem é isso. Tá? Não precisa mais ser com espadas, né? Então, todas essas formas de governo, essas formas de governança, desculpa, portanto, todas essas formas de governança, né? Deu uma torcida aqui, elas são pagãs, são de origem pagã. Né? Então, nós temos uma sociedade extremamente deturpada, né? E o homem que eu estava tentando me lembrar, que retornou às cartas de Paulo, foi Marciano. Marciano, ele era um homem pagão, tá? E ele quis incorporar o paganismo na igreja primitiva, mas ele foi duramente ignorado. Só que os bispos, né, muitos anos depois, os bispos de Roma, pagãos, né, que fizeram o Concílio de Nicéia, eles acrescentaram esses falsos ensinamentos como cartas que muitas vezes nem escritas por Paulo foram, né? Mas as cartas de Paulo não eram apóstolo, então os seus ensinamentos devem ser completamente descartados, porque ele era romano. Então ele tinha uma influência pagã, tá? Ele era um traidor, ele traiu o judaísmo, né? Ele traiu, e não é só o judaísmo, ele traiu o modo de vida patriarcal, o modo de vida bíblico, né? Que não é nem bíblico, né? Das escrituras, que a Bíblia é esse compilado feito pelos romanos pagãos. Então não tem muito valor. O que tem valor são as escrituras, né? Que tem uma inspiração profética, né? E já acabou e nem pode ficar acrescentando coisas porque a maioria são falsas, né, cara? O que tem valor é que é Moisés, é um mar que se abriu na frente de milhares de pessoas, centenas de milhares, tá? Por isso que só os inimigos de Moisés somavam mais de 120 e tantos mil homens, né? Então, imagina todo o povo. Então, foram milhares de testemunhas que acompanharam aquilo, tá? Então, realmente foram coisas verdadeiras, igual Jesus, né? Deveria acabar no Evangelho. E mesmo assim tem que tomar cuidado, como por exemplo, a parábola da mulher apedrejada foi duramente alterada e até nas Bíblias católicas antigas mostra que foi acrescentado, tá? Então não consta nos originais, né? Mas é mais uma doutrina falsa que é conveniente. Para quê? Por que eles queriam abolir o Velho Testamento? E por que nós devemos abolir a Europa inteira das nossas vidas, tá? Depois a gente fala em governo e tal. Porque os pagãos não conseguem viver um modo de vida patriarcal. Eles não conseguem aderir à lei mosaica. Esse é um dos grandes sinais de que há uma bancarrota, uma destruição. E é uma população pagã. Tanto quanto a nossa, que é uma população romana que segue os ritos romanos, ou seja, é pagã, tanto a nossa quanto os romanos, eles não conseguem viver um modo de vida abraâmico, né? Um modo de vida mosaico, né? E isso mostra-se sempre entra em colapso. Todas as sociedades da história entraram em colapso, tá? Por isso, pelo paganismo, tá? E por que o Velho Testamento ele mostra muito o que acontece? Porque ele mostrou a intervenção divina nas populações, né? E como as populações começavam a trair a Deus, né? A fugir para o paganismo, que muitos seres humanos têm isso, até judeus, todo mundo tem esse instinto, né? Animalesco, porque o paganismo nada mais é do que algo animalesco, né? Eles têm essa capacidade de migrar para essa ideologia e se destruírem sozinhos, porque não tem como sobreviver. Então, o único modo de sobrevivência das sociedades é o abramismo, né? É o modo abraâmico, é a lei mosaica, tá? E a sociedade que
nega isso, morre fatalmente e falha miseravelmente, como é a nossa, como foi Roma, como foi a Grécia. Então, a única forma de se resgatar a sociedade seria abolindo, seria abandonando toda a influência romana, grega e europeia, porque aí tem a influência, por exemplo, que teve em marcianos, né, que era um pagão, né? Então tem influência druídica, tem influência mitraísmo, tem influência celta, né? Tem influência de diversos povos, todos pagãos, tá? Todos pagãos. E esse é o grande ponto central, tá? Mas Apocalipse já fala, né, que haveria uma prostituta. E quem é prostituta? Essa mulher é a Europa, né? E não é só uma mulher, não é só um povo, é um modo de vida, é um caminho. Por isso que ela é uma prostituta, né? Que ela utiliza quando é conveniente da lei de Deus. Então, você pode ver as autoridades, elas odeiam o cristianismo, mas elas, se você pensar em matar ou se você roubar, elas vão utilizar a lei de Moisés como base para te punir. Então, eles utilizam da moralidade só quando é conveniente. Mas você não tem os direitos que um homem da época de Moisés tinha, né? Sobre a sua esposa, sobre seus filhos, sobre sua casa, sobre a defesa da sua vida, que foi a lei perfeita, né? É o que a gente deveria tentar chegar o mais próximo possível. E a única forma é abandonando. E esse povo pagão, ele não consegue viver isso. Eles vivem uma completa desgraça, né? Vivem numa situação deplorável. Deplorável mesmo, viu? Que Deus abençoe a todos. Só existe um Deus. Jesus é o Messias, mas infelizmente o Novo Testamento inteiro ele foi adulterado, tá? Então faça como Jesus, siga os mandamentos, siga a lei mosaica e ame teu próximo como a ti mesmo, tá? Abandone a cultura europeia, porque é ela que te faz escravo. Toda vez que você segue isso, esses costumes, esses ensinamentos, essas filosofias, você se torna um escravo miserável, como qualquer romano era há 2000 anos atrás, né? Era um grande império, era poderoso, mas o povo vivia uma miséria, né? As mulheres mandavam seus filhos para guerras, um povo que se alimentava muito mal, né? Um índio aqui nas Américas vivia muito melhor do que um europeu no auge do império. Porque o índio aqui ele tinha peixe à vontade, ele tinha mandioca, farinha de mandioca, ele tinha antas, ele tinha carne em grande quantidade, tá? Existem veados, campeiros, existem diversos animais aí, então eles tinham uma fartura muito maior do que o romano, né? Então você vê que a Europa sempre foi amaldiçoada e sempre será, sempre está em guerra. Todas as ideologias que saem de lá são malditas porque eles são pagãos e porque eles adulteraram a palavra do Senhor. Então eles têm o que merecem, tá? Abandone a Europa, curta e se inscreva no canal.